costumes, aqueles padrões de vida que elas têm, que elas vivem, é passar de geração a geração. Né? Por exemplo, os índios, né? Os índios, eles vivem uma cultura. Eles vivem determinados costumes, eles vivem determinados padrões de vida que eles sempre viveram. Né? Tanto que, se a gente olhar para a história, né, quando os jesuítas foram catequizar os índios, eles não conheciam aquilo, porque o que era? Isso ali era cultura de... É isso aí. Dessa maneira que eu também entendo, irmão Lucas, cultura, né? Eu entendo cultura como um estilo de vida de determinado local, né? De determinada sociedade, né? Pode ser num estado, pode ser em um país, né? Se você for ver, cada região do Brasil, um exemplo, né? Cada região do Brasil, ela tem uma cultura diferente. Você chega em determinado lugar, o estilo de vida das pessoas é de uma maneira, você chega em determinado lugar, a fala, o sotaque, o estilo de vida também, a maneira com que as pessoas se comportam é praticamente pré-estabelecida, né? Pelo aquilo que vem sendo passado naquele ambiente, naquele território, né? Então, acredito que basicamente esse resumo do que é cultura que o Lucas fez é algo que eu concordo, que eu entendo que cultura é isso, né? É isso, é um estilo de vida, é padrões estabelecidos através do tempo, né? Que caracterizam as pessoas de determinada localidade, de determinado lugar ou território, né? Sim. Já foi falado muito a respeito da parte da cultura, o que é a cultura. Cultura é conhecimentos, né? Crenças, leis estabelecidas, capacidade de hábito, de qualidade de vida. O homem aprende, né? A sociedade ali é algo que vai ser aprendido no decorrer do tempo. E as leis, e nós seres humanos tem a capacidade, né, de aderir em várias coisas, né, ao mesmo tempo. E quando a sociedade coloca algo, vamos falar de uma moda, né? Roupa. Quando você coloca uma roupa lá, as pessoas aderem com facilidade. E praticamente vira uma cultura, né? Por conta disso. E as pessoas aderirem com facilidade. E o interessante é que as pessoas vivem realmente aquilo. As pessoas pegam e vivem aquilo de forma intensa, como se não existisse o amanhã. Né? Elas não apenas aderem isso ali como um momento. Por exemplo, se a pessoa vive uma determinada cultura, ela pega aquilo para ela e estende aquilo para toda a vida, e ela vive aquilo de uma forma intensa, de uma forma verdadeira, como se não existisse, como se aquilo que ela vivesse não existisse um erro, né? E basicamente essa cultura que de determinados locais, ela que praticamente identifica, né? Ela dita a vida, o estilo de vida das pessoas, né? Como foi falado de moda, o irmão Alex falou em moda, e a gente vê hoje uma sociedade mais moderna, né? Que isso, através das redes sociais, cada vez mais influencia a vida das pessoas, né? O modismo, né? As modinhas, né? A questão cultural das redes sociais, ela entra na vida dos jovens, na vida das pessoas, e influenciam, ditam o que é o padrão de vida delas, né? E a cultura, ela tem esse poder de nos influenciar, de influenciar uma sociedade. Então a gente já entra num debate aí melhor, né? Dos pontos positivos ou negativos que isso pode causar, né? E de o que ela afeta na questão do cristianismo, que é a nossa religião, né? Nós vamos falar de religião e cultura. Então, o que a cultura afeta também, né? A gente vai ver que existem pontos positivos e negativos. Então, já a gente entra num debate aí, o assunto vai se prolongando e a gente vai discorrendo aqui, e acredito eu que no final do programa vai ter algo bem interessante aí para contribuir com tua vida, com o teu conhecimento. Glória a Deus. Mandar um alô aqui para os nossos ouvintes que já estão conectados mais. Luciano Silva, já falei. Joana Cláudia está conectada, esposa do nosso querido irmão Alex. Obrigado pela sua companhia, minha irmã. Diácono Claudiano também está conectado com a gente. Veriano Alencar, seja bem-vindo, meu irmão. Mirlene também está conectado com a gente. Deixa eu ver. Isaías Rodrigues, nosso querido irmão Isaías, lá Iapi Buriti.
e Alisson Batista está aqui conectado com a gente. O assunto está apenas começando, hoje estamos falando sobre religião e cultura, né? Para você que chegou agora, hoje é um programa mais diferente, né, Pastor Jonas? Hoje temos 2 convidados, e você talvez achou um pouco diferente, mas é isso mesmo, é um programa especial, a gente está pensando em fazer pelo menos um programa especial por mês, né, Pastor Jonas? Com mais convidados, né? Com certeza, porque requer uma combinação, né, uma elaboração, né? A gente tem que sentar, estudar sobre o assunto, e é bom porque isso pode tornar o programa mais interativo, né? 3 cabeças que pensam às vezes um pouco diferente, né? E cada um dando sua contribuição. Eu vou aprendendo com o Alex, eu vou aprendendo com o Lucas, com o irmão Gildo, e você também colaborando aí com o seu comentário, com sua opinião, só tem a enriquecer, né? Isso enriquece o saber. Uma roda de debate como essa enriquece o nosso conhecimento. Por quê? Porque eu vou ver amigo pessoal, mas é interessante esse momento, irmão Gildo, porque possibilita, né? Possibilita mais cabeças pensantes aqui falando sobre o assunto. Eu acredito que eu vou aqui daqui a pouco ficar ouvindo aqui a opinião deles e só concordando, porque eu creio que eles se dedicaram, estudaram para que a gente pudesse estar aqui nessa noite apresentando esse programa. Glória a Deus. Meus amados, a cultura influencia na religião? Com certeza. Influencia, irmão Lucas? Porque, querendo ou não, a cultura, irmão Gildo, ela influencia, querendo ou não, as pessoas. A cultura, ela me influencia, a cultura influencia o Senhor, a cultura influencia cada um de nós aqui. Quando nós nascemos, nós já nascemos influenciados pela cultura. Vou lhe dar um exemplo. Sim. A maior cultura do nascimento é você nascer aonde? No hospital. Ou seja, então você já está sendo influenciado pela cultura. O normal seria você nascer aonde? Fora do hospital. Por exemplo, uma coisa mais anormal que eu acho que aconteceria no mundo seria você nascer no meio da rua. Você estaria indo contra a cultura, mas pelo fato de nós sermos influenciados pela cultura, desde o meu primeiro dia de vida eu já sou influenciado por ela, que é o que? Nascer no hospital. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, isso tem seus pontos negativos. Né? E isso tem os seus pontos que não concordam muito bem com aquilo que a gente tem como verdade, que é a palavra de Deus, que ela é a verdade. Né? Se nós formos realmente olharmos pelo lado negativo da influência da cultura nas nossas vidas, é só nós olharmos para esse sistema de mundo. Né? Porque como é que o mundo vive? Né? A gente tem um conceito, a gente tem um preceito formado na nossa cabeça, na nossa mente, ideias formadas baseadas na palavra de Deus. E quando nós olhamos para o mundo e eu vejo que o mundo me influencia de uma maneira negativa, que aquilo vai me trazer consequência ruim, isso é o que? Isso é bom ou é ruim? Isso é ruim. Né? Então, a cultura, ela tem o seu ponto negativo pelo fato de ela me influenciar. E ainda mais, vou mais profundo. A cultura, ela influencia até mesmo dentro da minha religião. Ela influencia até mesmo dentro da minha religião. Porque se eu nasço numa família, que essa minha família, ela é toda cristã, evangélica no nosso caso, eu vou automaticamente seguir que ramo? O ramo dos evangélicos. Né? Eu vou seguir todo o pensamento, todo o entendimento dos cristãos. Mas se eu nasço em uma família que toda a minha família ela é descendente do candomblé, então automaticamente eu vou seguir o candomblé, porque ela influencia as pessoas. Mas aí agora, só para me finalizar a minha fala, a gente tem um poder de decisão. A gente tem um poder de decisão de querer seguir ou não aquilo que está sendo nos proporcionado. Questão de ser influenciados, né, pela cultura. O Lucas falou, é muito interessante quando ele pegou essa parte do candomblé, a parte do cristianismo, de ser influenciados pela cultura, nós sermos influenciados. E nós temos a opção de escolhermos se nós somos influenciados ou não.
Foi por isso que no começo eu citei a questão da vestimenta, né? Da vestimenta. Hoje você vê a questão, tudo aquilo que fere seus princípios, o nosso é cristão. Nós somos cristãos. Está errado. Se feriu, está errado. Né? A cultura, ela é algo que a gente tem que usar de estratégias, na verdade, para que no meio da cultura a mensagem do Evangelho de Cristo ele seja anunciado, seja pregado. Né? Não que a cultura venha para nosso encontro de uma forma que nos tire de Deus, nos afaste de Deus, daquilo qual eu acredito, daquilo qual eu creio, mas também não significa que a pessoa que está lá no candomblé, né, eu não posso ser amigo dela. Isso não tira, não. Eu posso ser amigo dela. Agora, eu não posso, vamos dizer, me deixar levar pelos ensinamentos. Ser né? influenciado. Ser influenciado por ele. Essa é a questão, entendeu? Da cultura. E a gente viu que a cultura ela é formada de conhecimentos. Olha o interessante. É conhecimentos, é conhecer, é aderir a algo. Nós aprendemos, fomos educados de uma forma. Né? Eu tiro por mim, eu fui educado de uma forma, de um jeito. Outra pessoa que nasceu num lar mais diferente do meu, ele foi criado de outra forma. Sim. Quando nós formos ter uma conversa, um diálogo, vai ser diferente, totalmente. Porque o pensamento dele é diferente do meu, algumas coisas é diferente da minha, né? Mas isso não impede nós só chegarmos às pessoas e ser próximos a ela, de maneira nenhuma. A questão da cultura influenciar na religião é algo muito forte, porque a cultura no nossos, como falou o Lucas, né? Desde quando nós nascemos, ela dita o padrão da sociedade. Ela dita a maneira que nós devemos nos comportar, ela dita a roupa que nós devemos usar. Então, ela vai influenciando em determinada localidade ou território que você tenha nascido ou crescido, aquilo se torna mais forte ainda, né? É tão forte a cultura que quando você sai para outro ambiente que não é o seu habitual, você se sente como se fosse um peixe fora d'água, né? É desse jeito. Você, para pegar os costumes, pegar ali o dialeto das pessoas, já demora um pouco e você até acha estranho algumas palavras, algumas atitudes, né? Algumas ações das pessoas de determinados locais. E por quê? Porque isso é enraizado na mente das pessoas. Ela molda, a cultura vai moldando a maneira de nós vivermos. E quando se trata de questão religiosa, você percebe isso porque em determinados locais as pessoas, por exemplo, né, a cultura dentro do cristianismo de acolher, de estar junto, de estar perto, né, daquele calor humano, como Jesus nos evangelhos ele sempre gostava. Mas você vai em certa região, por exemplo, lá no sul, as pessoas elas gostam da sua privacidade. Elas estão mais ali isoladas na delas, né? Se cumprimentam um pouco, ou se cumprimentam de longe, não demonstram aquele afeto, aquele abraço que o cristianismo, né, nos ensina, né, desse afeto, desse amor, de entranhas, né, como diz a palavra de Deus, aquele irmão chegado, né? Então, em determinadas culturas vai ter esse choque, né? Esse choque do quê? Da nossa crença, do nosso cristianismo em alguns lugares. Mas a religião e a cultura, não, por exemplo, a cultura, perdão, ela nunca foi um empecilho para a pregação do evangelho, né? Como o Alex destacou. A questão do ensinamento de Cristo, a gente percebe ele até usar a cultura de palco ou palanque para a pregação do evangelho. Você vê ele chegar a determinadas pessoas que eram apicuaristas, trabalhavam ali no plantio, né, eram agricultores, e ele usar da cultura local para o entendimento daquelas pessoas ficar mais acessível, para elas poderem entender a mensagem do evangelho. Jesus transforma um ensinamento glorioso, direto do céu, em uma forma de uma parábola, para que essas pessoas viessem entender. Então, a cultura ela não é um empecilho. Jesus mostra isso. Jesus, como nosso exemplo maior, ele mostra que a cultura local ela pode ser usada de uma estratégia para que venha facilitar o entendimento das pessoas, o evangelho. Então, não é que a gente venha se moldar a cultura, mas a gente deve contextualizar o ambiente, né? Não adianta a gente chegar
com uma mensagem difícil para pessoas com um costume diferente do nosso, uma linguagem muito, como é que eu posso dizer, teológica, num ambiente, por exemplo, que as pessoas são simples. Então Jesus, ele mostra que se você tiver antenado com o que está ao seu redor, ou que se você tiver basicamente, agora a palavra fugiu, mas contextualizado. Se você tiver contextualizado com o ambiente, você vai saber usar a cultura a seu favor na pregação do evangelho, né? Dentro da proposta de quê? De anunciar Cristo aos seres humanos, né? Trazendo as verdades com amor, que é o principal, né? Dentro da cultura e da religião, Jesus nunca foi lá e combateu a cultura, mas ele combate a religiosidade dos fariseus, né? Ele é algo que ele muito forte. Os evangelhos mostram Jesus combatendo a religiosidade vazia que os fariseus viviam, mas a cultura Jesus usou a seu favor, né? Então, às vezes uma cultura local ela pode não ser um empecilho para a pregação do evangelho, mas a gente sabe que no mundo que a gente vive, mesmo a palavra de Deus sendo uma verdade universal para todos os tempos, né? Que ela é independente da cultura, vai ter certas culturas que possam dificultar um pouco da pregação do evangelho ou da aceitação daquele camarada que está vivendo uma determinada prática estabelecida pela cultura dele e ele não quer abandonar. Então vai ter esse choque, esse confronto. A dificuldade é essa, né? Mas como todo pecado, né? Por exemplo, uma cultura que influencia o pecado da poligamia vai ter aquele choque, né? Mas como todo pecado precisa ter esse confronto é necessário. Porque se não tiver esse confronto, a pessoa não acorda para a realidade do seu erro, do seu pecado e inibe ali o arrependimento. Não teve influência, né? Não vai ter a influência do evangelho. Por quê? Porque o evangelho tem que ter esse confronto. Ele é universal para todos os tempos e independente da cultura, né? Ele tem que ser pregado e a verdade é absoluta. É por isso que na sociedade de hoje, que tudo é relativo, né? Tudo é relativo, não existe uma verdade absoluta. Quando nós falamos da palavra de Deus, começam a nos esculambar de tudo no mundo, né? De retrógrados, preconceituosos. Por quê? Porque nós falamos de uma verdade absoluta. E no mundo de hoje, a sociedade pós-moderna não quer saber de uma verdade absoluta. A verdade é o quê? É o que eu acho, é o que eu penso. O que eu entendo sobre o mundo, para mim, é a minha verdade. Então, cada um tem a sua verdade, e um mundo em que cada um tem a sua verdade, quando se fala-se de Bíblia Sagrada, de princípios e valores absolutos, divinos e que são atemporais, as pessoas não querem saber, porque isso aí é retrógrado, isso aí é ultrapassado, né? Por quê? Porque a sociedade se modernizou ao ponto de achar que a sua verdade ela é absoluta, cada um tem a sua verdade e que cada um pode viver da maneira que bem entende. Então, né, só bem rapidinho aqui, isso é interessante, mas só que a gente tem que ter o cuidado, principalmente líderes de igreja, tem que contextualizar sim, mas só que a gente tem que ter o cuidado de não trazer o mundo para dentro da igreja. Esse né? é o principal desafio, né? Que isso é o que está acontecendo hoje em dia, querendo ou não, a gente vê, né? A gente vê o povo, líderes, pastores, trazendo o mundo para dentro da igreja para tentar trazer o jovem lá do mundo para dentro da igreja, ou seja, não está mudando, não está trazendo nada, só está transferindo de lugar. Só tirou lá da balada e trouxe para dentro de um templo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Não tem que contextualizar, tem que falar na linguagem daquelas pessoas, só que tem que ter cuidado para não trazer o costume daquelas pessoas para dentro da igreja para querer agradar, né? A pregação não pode se moldar ao estilo de vida ou à cultura de seja lá quem for, né? Por exemplo, um exemplo que ele citou, o Lucas citou, de transferir de lugar, né? Fazer, por exemplo, se o jovem estava numa balada no mundo, agora a balada é dentro da igreja, né? Por exemplo, essas baladas gospel. Isso aí é uma forma equivocada de tentar contextualizar, mas se mundanizar, né? O perigo é esse, você tentar ser contextual, mas se você não tiver percepção, você corre o risco de se mundanizar. Aí quando a igreja se mundaniza, é onde está o perigo. Porque se você for fazer programações carnais para atrair os carnais, você vai ter que ser mais carnal ainda para manter eles lá na igreja. É desse jeito. Então, se for
se eles forem atraídos pela carnalidade, se não for o Cristo, o Evangelho, que o salve de fato, para tirar ele sim de um ambiente e colocar no outro, que é das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, se não for a